Se curtir esse vídeo, deixa o like, se inscreve e é nóis. Começando daquele jeitão, o anime tem início com o prota calmo e posturado, andando no meio da rua enquanto mexe no celular, mas literalmente do nada, aparece uma mina correndo que só desgraça, e cai com as laranjas na cara do nosso coitadinho. Mas o pior vem agora, meus crias. Ao invés de ajudar a mina a levantar, o cabra fica olhando para as roupas femininas da mina. E por achar que ele tá tirando fotos, a mina faz o óbvio, taca o celular do cara no chão igual um saco de estrume, e de brinde, ainda toma uma tapa na cara pra ficar ligeiro. E se a vida do moleque já não tivesse ruim o suficiente, quando chega em casa, ainda é zoado pela mãe e pela irmã, ou seja, não sobrou nada pro beta. Já no outro dia, enquanto o prota chega na escola nova, e só queria tirar umas fotos para postar no Twitter. Sem querer ele aponta o celular para uma mina de cabelo azul, que tava olhando pro lado e pensando no que pode ser o One Piece, ou seja, mais uma vez. A mina acha que ele tá tirando foto das calçolas dela, e na maior ignorância que eu já vi, pega o celular que o prota ainda tá pagando em 10 prestações, e joga terraço abaixo, e como se não fosse o suficiente, a corna ainda vai atrás, e queria achar o telefone para ver se ele não tem nenhuma foto dela escondida no Motorola, mas como é um frouxo que não sabe o sabor da vingança, o prota ainda devolve o CD que ela deixou cair na rua outro dia. Por outro lado, quando o prota chega em casa, simplesmente sua mãe e irmãs estavam no meio da casa com as laranjas à mostra, mas o moleque já tá tão depressivo, que só ignora isso e cai na cama igual um saco de lixo. Já no outro dia, finalmente descobrirmos que esse vagabundo se chama Yu, mas quando o cara vai pra classe nova, a cabelo azul simplesmente tava na mesma classe, mas devolvendo o celular dele que ela achou, a cabelo azul se apresenta como Fuka. Já após isso, enquanto o prota falava sozinho, igual você, e dizia que ganhou 2 ingressos para um filme, Fuka simplesmente aparece do nada, e diz que por ser fã da música, vai ir com ele. E sim, meus crias, a mina quebra o celular do cara, te dá um tapa, e ainda quer ir no cinema de graça. E como um macho alfa o que ele faz? Isso mesmo, simplesmente aceita porque é um frouxo. Mas como casais iam ganhar brinde se forem assistir juntos, Fuka simplesmente diz que Yu vai ser todinho dela pelo menos por hoje. E por fim, até que eles se divertem bastante. Já no outro dia, como são alunos novos, o prota Fuka e um tal de Mikasa são obrigados a limpar a piscina, e nisso, vemos que Fuka e esse tal de Mikasa é extremamente próximo dela, além de atrair qualquer mina da escola. Mas enquanto a mina tentava esfregar, simplesmente escorrega, e por se molhar, suas roupas interiores acabam aparecendo, e quando nosso meninote tenta disfarçar, o corno loirinho simplesmente explana que Yu tá aproveitando a vista privilegiada. Está tudo uma delícia. E quando Yu pergunta se ela gosta desse tal de Mikasa, vemos que, além de ser seu melhor amigo, esse loirinho não é muito chegado em mulher. Mas para se desculpar por isso, o prota decide levar Fuka para ir numa casa de show bolada da cidade. Mas quando chegam lá, a atração do bagulho simplesmente era a namoradinha de infância do prota. Por outro lado, Fuka fica tão empolgada com o show, que decide que eles vão criar um clube de música na escola, e simplesmente obriga Yu e Mikasa a entrar no bagulho. O único problema é que eles estão mais liso que piso com sabão, então para arrumar uma grana, os 3 decidem ir trabalhar de jovem aprendiz na praia. Mas quando chega a hora de trabalhar, enquanto Mikasa usava sua beleza para fazer as gasosas comprarem, e Fuka era brabo em tudo o que fazia, Yu simplesmente era uma desgraça ambulante, já que nem falar com mulher sabia. Mas como não pode ver um rabo de saia que fica soltinho, só de receber um elogio de Fuka, o moleque simplesmente vira o melhor CLT de todos os tempos, meus crias. E como prêmio, a mina ainda deixa o cara dormir no seu colo totoso. Já no outro dia, Mikasa tá o papo reto, e diz que só o prota não notou que Fuka tá doida pra dar uns pegas nele. Mas como é uma mula, Yu só acha que o loirinho tá chapando, mas quando o prota olha pra trás, Fuka simplesmente aparece com um biquíni extremamente revelador na cara do moleque, ou seja, só ali. O moleque descobre 2 grandes coisas melhores que ficar na internet. Já após isso, ela sobe num golfinho de borracha,
e pede pro Prota ajudar ela a se mover na água. Porém, como fica atrás, digamos que Yu acaba tendo uma vista um tanto quanto privilegiada. E mesmo com a mina dando todos os sinais possíveis de que só tá se exibindo porque gosta dele, o frouxo ainda não acredita. Porém, durante isso, eles são atingidos por uma onda bolada, e por estar com cãibra, Fuka já logo começa a afundar igual uma pedra. Mas mesmo sem saber nadar, o Prota decide te salvar. Mas acontece o óbvio, ele se afoga também, mas quando acorda, já logo tava recebendo um boca a boca totoso. E só de ver que ele quase morreu para te salvar, Fuka se joga nele ali mesmo. O único problema é que depois disso, o moleque já logo fica mais perdido que cego em tiroteio, e não conseguia olhar para a mina sem pensar em coisas suspeitosas. Já no outro dia, Tama, que é a antiga amiga do Prota, te manda uma mensagem e diz tá pela cidade. E tudo até tava indo comum e normal, mas do nada, Tama escorrega e cai em cima do Prota. E pra lascar de vez, Fuka chega literalmente na hora, e se depara com essa cena. E só de ver aquilo, a mina simplesmente sai correndo enciumada. E como se tivesse algum sentido, após isso a mina começa a tratar o moleque feito lixo. E apesar de tá se mordendo de ciúmes, Fuka diz que tá bolada porque ele não te contou que tem uma amiga idol. Por outro lado, após isso chega a professora, o guitarrista dos Ouriços, que em resumo, simplesmente a banda mais bolada que já existiu na história, e Nashi, que basicamente é um valentão do clube de esportes que é doido pra levar Fuka pro seu time, por ela ter talento. Além disso, a professora e o dono do restaurante também eram dos Ouriços, mas indo direto ao ponto, eles dizem que só vão deixar Fuka continuar com esse papo de banda se ela realmente for braba. Mas, quando sobe no palco, a mina simplesmente cantava melhor que passarinho quando tá a fim de sair da gaiola. E como parte do trato, ainda levou Nashi pra sua banda. Porém, após isso, ela e o Prota finalmente se resolvem. E como tava um frio bolado na praia, eles decidem dividir o casaco. Porém, por acidente, o Prota acaba caindo em cima de Fuka e levanta a sua blusa, ou seja, ao mesmo tempo que tem uma vista privilegiada, apanha igual uma danada. Já no outro dia, por ironia do roteiro, vemos que a amiga de infância mora perto da casa do Prota, então decidiu te visitar, mas ao invés de amizade, vemos a morena tá querendo uma coisinha um tanto quanto diferenciada com o nosso meninote. Mas é aí que o moleque mete o louco, e sem querer, diz que quando ela foi embora anos atrás, ele se arrepende de não ter tentado dar uns pegas nela. Já no outro dia, o clube da banda finalmente começa, mas só de ver os três bonitões juntos, as minas da escola acham que eles estão montando um harém masculino. E pra piorar, nem questão de desmentir Mikasa tem. Já após isso, quando vamos ver como o Prota toca guitarra, o moleque era tão ruim, que ouvir alguém gritar no seu ouvido ia ser melhor. Porém, durante isso, eles ouvem alguém fazendo um som bolado do lado de fora, e vemos que simplesmente era uma franjudinha de muito respeito, irmã do guitarrista lendário dos Ouriços, que apesar de ser boa, sempre é expulsa de toda a banda que entra. Mas quando o Prota vai pedir ajuda à mina, Yu tropeça nos fios, e cai de cara nos balões da mina, ou seja, tome-lhe guitarrada no meio da cara. E só depois de fazer isso, que essa tão de Sara decide ajudar eles. E pra piorar, o resto da banda simplesmente tem a brilhante ideia de deixar os dois sozinhos numa lanchonete e simplesmente meter o pé. Mas quando o Prota vai se desculpar por ter caído de mão nas laranjas dela, a mina já logo tira uma foto e posta no Twitter. E nisso o Prota descobre que essa tal de Sara é um amigo virtual que o Prota nunca viu na vida. E mudando de personalidade do nada, a mina fica mais feliz que filho de jogador de futebol famoso. E além de mudar de personalidade do nada, vemos que a mina é 100% obcecada pelo Prota. E graças a ela, depois de um tempo o Prota realmente fica brabo na guitarra. Já num outro dia, vemos Tama indo até a casa do Prota de novo. E tudo que a mina queria era dar um ingresso ao Prota para ir no seu show. Mas só de saber que ela e o Prota estão sozinhos na casa dele, a mina já logo imagina a suculência, mas deixando a pouca vergonha e indo pro momento fofo, ela faz ele prometer que eles vão se apresentar no mesmo palco algum dia. Porém, durante isso,
Enquanto a mina andava na rua pensando na morte da bezerra, passa um caminhão do nada e joga lama na mina. E como eu já passei por isso, sei que a mina ficou a pura depressão, mas enfim, após isso Fuka aparece e leva Tama até uma casa de banho que fica embaixo da sua casa. E na hora de tomarem banho juntas, Tama simplesmente mete o louco, já que ao ver a magnitude das laranjas de Fuka, diz que pelo menos nisso elas estão empatadas, mas por fim, Fuka diz o quanto gosta de Tama. E inclusive tem todos seus CDs e ouve suas músicas todo santo dia. Só temos um porém, meus crias. Dias depois, as irmãs do Prota já logo te acordam mais nervosas que velho infartando, já que simplesmente vazaram no Twitter uma foto de Tama e Yu juntos. E geral já tá supondo que ele é o namorado dela. E quando o moleque chega na classe, até os nerds já queriam te deitar na porrada de tanta inveja. Mas a pior de todas é Fuka, pois enquanto trocava ideia com Tama no banho, ela disse que todas as músicas que ela faz é pro cara que ela gosta. Então, ligando os pontos, ela percebe que o tal cara é o Prota. E quando o Prota vai trocar ideia com ela, achando que ela vai entender, a mina tava mais azeda que limonada sem açúcar. Mas pelo bem do show que eles vão fazer, ela é obrigada a engolir os ciúmes e pagar de doida. Mas quando achamos que o bagulho vai se resolver, a mina simplesmente vai no Jornal Nacional do Japão e dá o papo reto. Diz que sempre quis pegar o Prota, mas ele nunca deu atenção pra ela, ou seja, só aí o moleque já fica na depressão pura, por saber que só perdeu o waifu dessas por ser burro. E pra piorar, tudo isso um dia antes do show que eles vão fazer. E falando nisso, no dia seguinte o festival da escola finalmente chega. E mesmo sabendo toda a desgraça que causou, Tama se disfarça e decide ir até a escola deles para assistir o show também. Só temos um porém. Por causa dos boatos, geral já esperava que ela fosse aparecer. E juntam ali mesmo para te pegar no pulo. E para piorar, os caras tavam tão malucos, que já tavam até planejando dar uma surra no Prota em cima do palco mesmo, porque acham que ele se sente superior por não ter ficado com Tama. Mas tacando o F pra isso, o Prota decide que vai tocar assim mesmo, mas assim que o show começa, um canalha simplesmente taca uma garrafa no meio da cara do Prota, e ainda quebram a guitarra, e só de ver aquilo, as irmãs do Prota já chamam um geral pra porrada ali mesmo. Mas antes que elas se machuquem, Tama se revela no meio de geral, e falta pouco pra ser esmagada. E pra piorar, um gordola ainda começa a fazer uma live daquilo, porém durante isso, Fuka e os outros fazem um som que era tão bom que tudo e todos ficam paralisados ali mesmo. E quando a música acaba, todos que estavam xingando o Prota, começa até a aplaudir e pedir mais música. E se aproveitando disso, Fuka também chama Tama para cantar no palco. E por fim, aproveitando que estava no palco, ela se desculpa com todos pela confusão que causou. Já após isso, enquanto degustavam um rango totoso para comemorar, eles percebem que a banda precisava de um nome, então decidem que vai se chamar de Fallen Moon. Já no outro dia, por causa de tudo, quase todos os shows e entrevistas de Tama foram cancelados, e pior ainda, ela nem podia mais falar com o Prota, e além disso, a mina tinha ficado tão abalado, que até a voz estava perdendo, e atendendo o Prota pela última vez, por algum motivo ela se despede como se fosse morrer, ou seja, o moleque vai atrás da mina quase infartando, e por fim, acaba te achando na beira de uma praia, mas numa cena extremamente linda, quando ela se desculpa por amar Yu, ele te dá um abraço daqueles e não queria que ela te explicasse nada. Já após isso, vemos o anime cortando para meses, onde vemos Yu e Tama saindo num encontro em uma cidade distante, ou seja, simplesmente começaram a namorar, e por fim, vemos que até a voz de Tama já melhorou. Só temos um porém, por causa do rolê, Yu acaba se atrasando pro ensaio da banda, e para piorar, geral da banda já tava ligada que esse moleque tava por ainda aproveitando a suculência, mas deixando isso de lado, vemos que eles finalmente foram convidados para fazer um show oficial, mas ao invés de cantar músicas dos outros, Fuka queria mesmo é cantar músicas próprias. O único problema é que, apesar de estar mais empolgada que criança querendo doce, a mina simplesmente não sabia literalmente nada sobre fazer músicas, mas mesmo assim, promete que vai dar um jeito,
Porém, durante a reunião da banda, Tama liga pro Prota para falar sobre o dia a dia, porém só de ver isso, Fuka fica extremamente triste, mas quando chega em casa só queria compor a música deles. Ela só conseguia pensar que perdeu sua oportunidade de dar uns pegas em Yu, mas por fim, apesar de não conseguir criar uma letra, ela cria uma melodia perfeita, e só de passar tudo aquilo pros instrumentos, geral surta do quão bom era. Mas a coisa boa acaba por aí, pois logo após isso, apresentam um produtor para Fuka, que simplesmente te oferece a oportunidade de virar uma profissional. O único problema é que seria só ela, e não os outros, e por isso Fuka recusa a oportunidade. Já durante o ensaio, quando Yu tenta ser gente fina com Fuka e diz que pode te ajudar a escrever a letra se ela quiser, a mina tá tão pistola de ciúmes, que simplesmente grita com o moleque ali mesmo. E já durante a noite enquanto escrevia a música, Fuka diz que queria ter nunca percebido que realmente gosta de Yu. Porém no dia seguinte, vemos que ela finalmente conseguiu fazer a tal letra. E só de ouvir aquilo, o Prota fica abismado do quão bom ficou. Mas deixando isso de lado, após finalmente chega a hora do primeiro show da Fallen Moon. E quando sobem no palco, eles tocam uma música tão boa, mas tão boa, que geral fica congelado enquanto os ouve. Só temos um porém, a letra da música simplesmente falava sobre alguém tentar fugir que não está apaixonado. E Tama que tá na plateia percebe isso na hora, meus manos. Porém quando terminam, e geral já tava comemorando que o bagulho foi um sucesso, Fuka simplesmente diz que um produtor foi atrás dela, e que vai sair da banda para seguir carreira solo. E para piorar, não tinha literalmente nada que eles pudessem fazer já que ela já tinha se decidido. Mas no fundo, Mikasa sabia que ela só tá a fim de sair porque não aguenta ver o Prota todos os dias sem que ele seja seu namorado. Mas quem fica pior com isso é Nashi, já que antes da banda, ele era um cara que nem notas boas tinha, e não era tão feliz assim. E agora por causa de Fuka, ele perdeu literalmente tudo. E fica mais brabo ainda, por Yu ter sido um frouxo que não disse nada para ela ficar. Já durante a noite, vemos Tama indo visitar o Prota, mas como tava só a tristeza, nem aproveitar a companhia da namorada o moleque conseguia. Mas nisso, Tama já logo se joga no Prota daquele jeitão, e deixando as laranjas à mostra, queria alegrar o nosso meninote da melhor forma, mas o moleque simplesmente recusa. E nisso, Tama começa a chorar, e percebe que ele nunca amou ela de verdade e sim ama Fuka. E depois disso, o Prota fica tão obcecado, que passa dias e dias praticando, mas quando vai chamar os outros para voltar com a banda, todos eles já estavam em caminhos diferentes, mas como último recurso, ele entrega um CD para todos, com uma música que ele mesmo fez, e até mesmo para Fuka. Mas depois de ouvir aquilo, e entender o que o Prota realmente quer, todos decidem voltar, ou quase todos. Já após isso, o Prota marca um encontro com Tama, e finalmente se desculpa por ter te magoado. Por outro lado, no outro dia eles recebem convite para tocar no clube de novo, mas mesmo sem vocalista, Yu aceita, já que acha que vai conseguir trazer Fuka de volta para a banda. E dia após dia, o moleque mandou mensagem de áudio pra mina. Mesmo fingindo que não se importa, ela fica mó triste por não estar com eles. Porém tempos depois, enquanto tirava um intervalo das suas gravações, ela acaba trombando com Tama. E nisso ela explica que terminou, e diz que, por amar tanto o Prota, nunca se perguntou de verdade o que ele sentia por ela. E deixa claro pra Fuka que, desde que ouviu a música dela outro dia, sacou que ela gosta do Prota, e diz pra ela deixar de ser frouxa e encarar as coisas de frente. Já após isso, quando faltavam só mais algumas horas pro show começar, o Prota decide ir atrás de Fuka uma última vez, mas dessa vez, ele sabia exatamente onde ela estava. E quando chega lá, Yu diz que se recusa a fazer esse show sem ela, mas mesmo assim, ela se recusa a voltar. Mas literalmente do nada, Yu toma coragem nessa cara e diz o quanto ama essa mina. E numa cena extremamente fofa, ela diz o mesmo. Ou seja, finalmente consegue levar a renegada de volta pra banda, mas antes de subir no palco, ela se desculpa com tudo e todos, e agora com a Fallen Moon de volta, eles sobem no palco. E assim como antes,
Já logo sobem no palco e fazem um show sinistro ali mesmo. Já após isso, um tempo se passa, e vemos Yu e Fuka indo até um templo. E quando ela pergunta qual foi o desejo dele, vemos que ele desejou poder ficar com ela para sempre. E por fim, ela diz que isso é tudo o que mais deseja na vida. Por fim, amigos, aqui finalizamos mais uma obra nesse humilde canal.